sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada do 5 Minutos de Fama especial Big Brother Brasil. Essa temporada é mais que especial, porque o Big Brother está comemorando 25 anos, são 25 edições do BBB, enfim, tem muita história boa para contar, vai ser uma temporada muito divertida, muito cheia de informação, muito cheia de conteúdo e, claro, também muito cheia de surpresas. Vão ser 100 dias de confinamento e a gente vai estar aqui juntinho sempre, toda quarta-feira, para falar sobre o eliminado da semana, para falar sobre os principais acontecimentos, as principais polêmicas da casa mais comentada e mais vigiada do Brasil. Bom, a gente já começa esse primeiro programa falando sobre o dia de ontem, né? Sobre o programa de ontem, o programa 001 do BBB, do Big Brother Brasil, e foi muita expectativa, né? A gente acompanhou durante todo o Big Day as apresentações dos participantes e, claro, a gente estava com muita expectativa nesse primeiro programa, nesse primeiro episódio, mas olha, eu fiquei um pouco frustrado, viu? Acho que não tinha necessidade ontem deles terem repetido todos aqueles vídeos de apresentação dos participantes, né? E a gente ficou ali querendo saber um pouquinho mais sobre como foi o primeiro dia de confinamento. Os participantes chegaram na casa durante a tarde e tinha conteúdo, claro, tinha muito material, mas eu não entendi o porquê que esse primeiro programa foi mais para apresentar os participantes, para poder rever. A gente reviu aqueles vídeos do Big Day, teve algum VT ou outro ali, teve um VT da Graciane Barbosa comendo alguns ovos cozidos, teve uma coisa assim bem leve, mas o grande foco do programa de ontem não foi o primeiro dia de confinamento. Logo depois também teve prova de imunidade, que foi uma prova de resistência, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas olha, a gente já vai falar aqui, né, sobre os participantes, sobre as duplas. A grande novidade dessa edição foram as duplas. A gente começa falando sobre a Vitória Estrada e o Matheus. Eu achei uma dupla bacana, eu não acho que ela chegue à final, nem ele, mas eu acho que eles vão render, assim, muitas histórias dentro da casa, principalmente nas festas. Eu acho que eles têm uma pegada, assim, bastante animada e eu acho que ainda pode render alguma coisinha aí, tipo de festa, mas eu acho que não vi grandes polêmicas. Agora, a segunda dupla apresentada, que foi o Edilberto e a Raíssa, eles são do circo, né? São pai e filha. Eu acho que a Raíssa precisa abrir muito cuidado por conta do pai, viu? Porque ele pode acabar apagando aí a passagem dela, pode acabar ofuscando a passagem dela na casa. Ela é uma menina muito divertida, tá muito deslumbrada com tudo que tá acontecendo e ele tá meio ali. Ontem na prova eu vi ele falando assim, olha, se essa prova aqui, se eu ainda tivesse fumando, eu teria abandonado essa prova para poder fumar e tudo. Quer dizer, ele é um cara aí, né, não sei, ainda é muito cedo pra gente poder dizer muitas coisas, até porque também ontem a gente não viu muito sobre o primeiro dia deles na casa, mas eu acho que o Edilberto ainda vai trazer alguns problemas para a filha. A terceira dupla é a Camila e a Tamires. Aliás, elas foram as primeiras eliminadas ontem da prova de resistência. São irmãs que prometeram muito nos seus vídeos, né, nas suas apresentações, mas eu acho que nesse primeiro dia entregaram muito pouco. Eu esperava mais da Camila e da Tamires, elas são aqui do Rio de Janeiro e eu acho que ficou faltando um pouquinho mais de tempero. Não sei, vamos esperar, vamos aguardar os próximos dias. Depois teve a Aline e o Vinícius, ela que é policial, levou o melhor amigo para casa, para o confinamento. Eu acho que também eles vão render bons momentos dentro da casa, né? Já vi ali a Aline se aproximando um pouquinho da Graciane, né, em imagens rápidas que a gente pôde conferir ontem, mas eu acho que eles são participantes assim interessantes. Depois, a quinta dupla foi o Diogo e a Vilma. O Diogo, que é ator, e assim também, achei muito água com açúcar, não vi aquela empolgação toda, vi muita resistência sim, da dona Vilma, que ficou ali em pé na prova, imóvel na prova de resistência dessa madrugada, né? Ela ficou ali bastante concentrada na prova, eu gostei muito mais dela do que dele. Depois, a sexta dupla são os irmãos gêmeos, João Gabriel e João Pedro. Também no vídeo deles de apresentação, eles estavam ali mostrando muita coisa, dizendo isso, que iam fazer e acontecer, mas lá na casa, pelo que a gente viu até agora, não sei não, viu, gente? Eu acho que esses irmãos aí não estão
não estão com nada, né? Assim, não estão muito dentro do contexto. Também não sabemos, né? Eles são irmãos sertanejos do interior, quer dizer, pode ser que aconteça ainda muita coisa. O interessante é essa confusão entre os dois, né? Porque parece que já teve uma confusão, acho que foi da Tamires com o João Gabriel, o João Pedro, agora eu já não sei mais quem é quem, mas parece que teve uma confusão ali deles, dela ter achado que um deu em cima dela e tudo mais, não sei. Vamos aguardar também aí para ver o que vai acontecer. A sétima dupla foi a Renata e a Eva, também achei muito morninhas, são as amigas bailarinas, né? Achei elas muito morninhas, não vi assim tanta empolgação. Vamos aguardar, mas também parece que a Renata e a Eva são aquelas do tipo que nas festas já bebem um pouquinho mais, já ficam mais soltinhas. Tudo só começa a ser definido mesmo a partir dessa primeira semana, a partir da primeira festa, a partir das primeiras grandes dinâmicas. Então, assim, a gente só está fazendo um breve comentário a respeito do que a gente viu no Big Day e do que a gente viu ontem, no programa de ontem. Bom, a oitava dupla que foi apresentada foi a Graciane Barbosa e a Giovana. Elas são irmãs, né? A Graciane Barbosa, que já é conhecida por todo mundo. Um fato que me chamou muito a atenção também nesse primeiro momento é o corpo da Graciane, né? Ela entrou ali com a força, aliás, foi uma das poucas que usou a academia. Eu acho que só a Graciane e o Diego Hipólito que chegaram a usar a academia no dia de ontem, mas também aí eu acho que a Graciane, eu conheço a Graciane, já fiz infinitas matérias com a Graciane, ela tem um temperamento bastante difícil, é uma pessoa muito amável, muito querida, né? Uma pessoa assim, que tem assim, um grau de compreensão muito grande, mas também tem um temperamento bastante difícil, viu? Acho que isso aí pode complicar um pouquinho para ela aí dentro da casa. A nona dupla foi o Marcelo e a Arlene, eles são um casal. Aliás, a Arlene também, eu vi na internet muitos comentários de como a Arlene se parece com a Isabela, né? Apesar das duas terem a mesma origem, de serem da região norte do país, mas ela também é descendente de índios, né? Ela falou que é descendente de índios. A Isabelle não. A Isabelle dançava lá pelo boi, mas eu achei assim também um casal bastante água com açúcar, bastante quietinho. A décima dupla foi o Mike e o Gabriel, né? Eles que são amigos também na prova de resistência, não achei eles tão empolgados, né? Mas eu acho que eles vão dar trabalho também em festa. Eu acho que vai rolar um clima aí. Já comecei a sentir alguma coisa de clima, ainda é muito cedo pra gente dizer, mas eu já percebi alguma coisa de clima sim, entre o Mike. Atenção, Mike, já viu o Mike trocando uns olhares ali pelo pay-per-view, né? Pelas câmeras da Globoplay, que a gente, aliás, fica acompanhando 24 horas. Esse período agora, os próximos 100 dias vão ser uma loucura. Vamos falar então da 11ª dupla, que é o Diego Hipólito e a Dani Hipólito, né? São irmãos ginastas, os dois que já são bastante conhecidos. Também se comentou muito na internet a questão da Daniela Hipólito já ter participado de outros realities na Record TV, quer dizer, é uma coisa inédita que vamos dizer assim, na gestão Boninho não acontecia isso, né? Só pra gente relembrar, o Boninho já não é mais diretor do Big Brother Brasil, a direção agora tá com o Dourado, mas a Daniela Hipólito já participou de alguns realities lá na Record TV, o Dance Brasil, aquele outro reality do Japão, né, com a Sabrina Sato, e também o Power Couple. Então, assim, é a primeira vez que a gente está vendo aí o inverso, né? Que normalmente é ex-BBB que vai para a Fazenda, que vai para os realities da Record. Agora a gente está vendo aí ex-realities da Record vindo para TV Globo. Bom, ontem também teve aquele último momento, né, daquelas 3 duplas que durante esses últimos dias a gente votou para que entrassem na casa, e eu também votei muito, e quem entrou na casa, ou seja, quem foi a última 12ª dupla, foi o Guilherme e a Joselma. Eles tiveram 66,40% dos votos. O Guilherme é genro da Joselma. E olha, eu já acompanhei durante essa madrugada. A Joselma é uma pessoa muito divertida. Ela já falou que não gosta que chame ela de Joselma. Vamos ver aí qual vai ser o nome que ela vai dar, né? Eu acho que é Delma, uma coisa assim. Mas ela não gosta que chame ela de Joselma. É uma pessoa também com um temperamento bastante difícil. Então, assim, a gente vai, eu acho que a gente tem, o interessante dessa edição é que a gente tem assim, tem os novinhos, tem aqueles mais ou menos, tem os idosos, né, que não são tão idosos assim,
em termos de disposição, em termos de jogabilidade, e que eu acho que podem atrapalhar um pouco aí o jogo da galera que vai com muita sede ao pote. Achei bem legal essa escalação desse elenco, uma escalação bem equilibrada. Eu acho que aos poucos estão tirando aquela coisa, aquele peso que teve de camarote, pipoca. Eu acho que, no meu ponto de vista ali, para mim, tirando a Graciane, que é um pouquinho mais conhecida, né, por conta de polêmicas, de mundo fitness, de Bela, essas coisas todas, o restante para mim é todo mundo pipoca. Então eu acho que aos poucos vai terminando, né, essa coisa de camarote, pipoca, de colocar artistas, gente de internet. Ainda bem que não teve essa coisa desse pessoal de internet, influencer, sei lá o quê, né, que eu acho que também atrapalha um pouco o jogo. Vai ser legal essa temporada com duplas. Lembrando que o Tadeu falou ontem que as duplas vão jogar juntas durante essa primeira fase do programa, né? Então elas vão votar juntas, elas vão participar da prova do anjo juntas. Se ganharem, vão ser anjos juntas. Mesma coisa com a liderança também, vão ser líderes juntas, né? As duplas. E depois, num determinado momento, numa segunda fase, isso vai mudar. Ou seja, vem muita surpresa legal por aí. Antes da gente falar da prova de resistência, eu queria fazer um comentário aqui que no começo do programa de ontem, assim, passou um filme na minha cabeça, né? Eu me emocionei bastante revendo nas minhas memórias aqui como era gostoso quando a gente cobria as carreatas. Eu já fiz algumas carreatas no início do BBB e era uma coisa assim, gente, vocês não têm noção, era uma coisa de louco. Eu já fiz tanto para internet quanto para televisão também. Na época eu trabalhava na Rede TV e a gente acompanhava mesmo a saída dos brothers do hotel, a gente ia seguindo os batedores, né? Tem muitas histórias polêmicas que aconteceram, já teve atropelamento, já teve confusão de batedor da polícia, já teve confusão de carros da imprensa que estavam cobrindo com a segurança da TV Globo. Tem muita história legal e a gente está vendo aqui na produção se a gente consegue organizar algumas histórias de bastidor para a gente levar para vocês aqui no canal, para a gente poder trocar um pouco de ideia a respeito de tudo que eu vivi. Eu estava fazendo as contas ontem, eu comecei a cobrir o BBB no BBB 7. Exatamente, o 8 foi muito marcante para mim, mas eu comecei oficialmente a cobrir no BBB 7, ou seja, eu tenho muita história para contar. Então a gente está vendo um jeito aí de trazer essas histórias, de resgatar essas memórias, principalmente de bastidor. Tem muita coisa legal de bastidor que eu acho interessante nesse momento, né, em que o Big Brother faz 25 anos, dividir com vocês aí do outro lado. Como eu sempre falo, você que é o nosso melhor parceiro e, claro, a nossa melhor audiência. Bora falar da prova de resistência que aconteceu na noite de ontem, que invadiu a madrugada de hoje. Foi uma prova, ao meu ponto de vista, que não era tão difícil, né? Uma prova ali que exigia um pouco de esperteza, um pouco de equilíbrio, um pouco de raciocínio. Não era uma prova tecnicamente difícil, né? Eles tinham que manter ali um cordão esticado, sem que uma placa encostasse, ou melhor, sem que um dos cordões encostasse em uns aros, e caso encostasse, iria acender uma luz, e estava todo mundo da dupla, né, eliminado. E, em paralelo a isso, aconteciam também algumas dinâmicas do tipo pegar a caixa, botar no buraco com tempo, aquelas provas clássicas de BBB, que, aliás, eu espero que nessa edição eles deem uma renovada, né? Porque a gente tá vendo aí de mais do mesmo sempre. Será que vai mudar? Não sei, vamos aguardar. Bom, nessa prova de resistência, ao meu ponto de vista, apesar de ser uma prova de resistência e que não era tão difícil assim, ela serviu para poder se aproximar um pouco mais dos participantes. A gente viu ali o Diego Hipólito, que começou a prova com uma cara assim meio fechada, né? Ele que até chegou a se estranhar com a Dani no começo da prova, depois eles se acertaram, mas eu acho que a prova serviu para que eles se aproximassem um pouco mais. Logo de primeira, a Camila e a Tamires saíram. Foi a primeira dupla a sair. Logo depois foi os gêmeos João Gabriel e João Pedro. E depois, gente, teve um monte de gente que começou a sair. 5 duplas foram eliminadas ao mesmo tempo. Eles se assustaram com o barulho e 5 duplas foram eliminadas ao mesmo tempo. Então, assim, a prova continuou rolando. A gente vai trazer
todos os detalhes no nosso próximo programa, né, a respeito dessa imunidade, que nesse começo é muito importante. Só para lembrar também que o Guilherme e a Joselma, essa dupla que entrou por último, né, a sogra e o genro, eles já entraram com imunidade, ou seja, eles não correm o risco de ir para o paredão, para esse primeiro paredão. Isso é muito bom. Bom, essa prova, como eu disse, foi uma prova fácil, não era uma prova de BBB raiz, mas, como eu disse aí, serviu para aproximar o pessoal, né? Mais para fazer aquela social e, claro, ganhar, como agora se fala muito, tempo de tela. Bom, gente, agora, claro que a gente não podia não podia terminar esse programa, essa primeira edição aqui dos 5 Minutos de Fama, sem falar sobre a decoração da casa, né? É sempre uma expectativa muito grande a decoração da casa. Nesse ano, a decoração foi inspirada em alguns momentos, em algumas passagens desses 60 anos de TV Globo. E a gente ficou assim querendo ver, né, um quarto super temático, por exemplo, o Quarto Fantástico, mas a gente queria ver cenários, né? Chegaram até a especular a respeito de que os quartos e os ambientes teriam alguns pedaços, né, algumas partes dos cenários de programas, de novelas, mas não foi o que a gente viu. A sala foi toda decorada com motivos do Oriente, ou seja, remetendo a essa questão oriental, remetendo às novelas que se passaram no Oriente, principalmente Caminho das Índias, né? Teve toda essa atmosfera. Teve ali o quarto também do Nordeste, representando também toda essa coisa do Nordeste. O banheiro também bastante colorido, com algumas... aquela árvore que eles colocaram, aquele tronco, né, com aquelas rendinhas enfeitando o tronco. Achei bem legal. Achei legal também o confessionário, que lembra um pouco um estúdio de TV. Achei bem bacana o confessionário. Acho que é uma das grandes novidades dessa edição. Gostei do Quarto Fantástico, né? Apesar de não parecer tão fantástico assim, mas eu gostei. E gostei também das cozinhas. Eu achei que as cozinhas, tanto a VIP quanto a Xepa, estavam bem alegres. Agora, eu só acho que essa temática de 60 anos da Globo, isso tudo, acho que se perdeu um pouquinho ali. Teve o quarto, se eu não me engano, agora eu não lembro o nome do quarto, mas é o que tem o quarto falando sobre as novelas de época, né? Tipo Bambolê, essas novelas assim mais antigas, Ciranda de Pedra também, se eu não me engano. E aí tem ali as logos das novelas, né, que estavam colocadas na parede. Mas tirando isso, é um pouco difícil reconhecer e identificar dentro da casa esses momentos, essas novelas, esses programas, né? A questão do jornalismo também aparece na parte externa. Enfim, eu acho que são referências, mas assim, referências bem longe. Não é nada assim uma coisa que dê para você bater o olho e falar, caramba, esse é do programa tal, aquele é do programa tal, é da novela tal. Então, assim, eu acho que ficou uma coisa assim, poderiam ter explorado melhor. Não foi uma decoração tão minimalista e tão detalhista como... detalhista como da edição passada, né? Que veio falando aí sobre floresta, sobre essa coisa esotérica. A sala estava belíssima, os quartos também com acabamento assim super, super requintado, né? Com muitos detalhes mesmo. Esse ano não, eles fizeram uma coisa assim mais superficial, porém tá tudo muito colorido, tá tudo muito bonito, tá animado. Eu acho que tem essa coisa mais da alegria, né? Tem essa coisa mais das cores trazendo inspiração para o jogo. Então acho que isso vai ser bastante legal. A gente ainda não viu o quarto do líder, a gente só vai conhecer o quarto do líder a partir da primeira liderança, mas por enquanto aí fica as expectativas. E claro, ao longo desses próximos 99 dias, nós temos muita coisa para falar, nós temos muito assunto para debater e também, claro, conhecer mais um pouquinho de cada cantinho da casa, né? Gente... Olha, eu só tenho a dizer que assim, quando começa BBB, é aquela coisa, a gente vai parar mesmo, a gente para tudo da vida da gente para poder se dedicar ao programa, se dedicar ao reality. É um momento muito gostoso, acho que é um momento muito necessário, onde a gente começa a ter outros tipos de assuntos, levantar outros tipos de debate. Claro, sempre tem aquelas pessoas que falam, eu não gosto de BBB, é uma perda de tempo, não tem cultura, não tem isso, não tem aquilo. Mas olha, já são 25 edições com as pessoas falando isso.
isso, né? Então, assim, a gente já meio que se acostuma. Eu posso dizer assim, de carteirinha, como eu disse aqui um pouquinho antes, eu cubro o BBB desde o BBB 7, conheço muitos ex-BBBs, tenho muitas histórias legais e posso dizer, gostando ou não, todo mundo fala de BBB durante esse período. Então, claro que por aqui não vai ser diferente, né? Olha, o programa está chegando ao fim. Eu quero muito agradecer a sua audiência, quero muito agradecer a você que já acompanha a gente aqui no canal, quero muito também dar boas-vindas a você que está assistindo a gente aqui no canal pela primeira vez. Seja bem-vindo. E dizer que a gente está preparando tudo com muito carinho, tem muita coisa bacana ainda para acontecer ao longo dessa temporada. E olha, eu só posso dizer o seguinte, agora só posso antecipar o seguinte, se eu fosse você, eu continuava ligado aí nas câmeras da Globoplay, continuava ligado também nas redes sociais, porque, claro, o Big Brother também acontece na internet e eu não perderia nenhum detalhe, porque aqui a gente comenta mesmo, sem filtros, sem papas na língua, afinal de contas esse é o espaço para que eles tenham seus 5 minutos de fama. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra aqui na próxima quarta-feira, sempre lembrando que os nossos encontros são às quartas-feiras ou a qualquer momento com o nosso plantão aqui dos 5 Minutos de Fama. Um grande abraço para todo mundo, muito obrigado e até a próxima!